Hoje você vai aprender. Hoje você vai compreender a última live do Bolsonaro antes de sair do Brasil. E também, né, as suas mensagens subliminares que ele deixou, né, código Morse que ele deixou aí antes de ir embora. Nós vamos analisar um pequeno trecho dessa live e eu vou explicar para vocês o real problema colossal que ninguém está enxergando, porque todo mundo está pensando que quando chegar janeiro o Lula vai apertar um botão vermelho chamado Destruir o Brasil e logo no dia 1 de janeiro de 2023 um monte de bombas nucleares vão destruir o Brasil e vai sobrar só cinzas. Então esse é o nível que as pessoas estão pensando que vai acontecer com o Brasil. Porém, eu vou destrinchar essa live e explicar para você o que vai acontecer nos próximos anos e o porquê eu acredito que o Bolsonaro vai sim deixar o cargo e a tendência é que ele nem se candidate mais para uma próxima reeleição. E você vai entender tudo isso durante esse vídeo aqui. Eu peço encarecidamente para você compartilhar esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações, que é extremamente importante. E quem quiser conhecer o meu trabalho, quem quiser empreender nesse mar de lama que é o Brasil, proteger o seu patrimônio financeiro, você vai precisar, meu irmão. A partir de 2023, eu acho bom você começar a ter maneiras inteligentes de resguardar o seu patrimônio financeiro. Afinal, só em janeiro, nós vamos ter uma inflação de 6, 7% por causa da alta da gasolina. Só em janeiro. Então pode ser que no final do ano, aquele dinheiro que você juntou não valha mais nada. Então, se você quiser aprender essas estratégias, obter o meu contato pessoal, participar dos nossos grupos exclusivos, primeiro link aqui embaixo na descrição. Eu vou rodar essa live para você poder entender e nós mesmos vamos tirar a nossa própria conclusão. Vou rodar só um pequeno trecho, tá, para vocês entenderem. Ó. Aqui tem uma tradutora que fala na língua de pessoas deficientes, tá? E tá aqui o Bolsonaro, eu vou explicar cada coisa aqui dessa mesa. Perceba bem que o Bolsonaro, quando ele tira o óculos aqui, ó, nesse momento, deixa eu só conferir se vocês estão enxergando. Então, quando o Bolsonaro tira o óculos, olha bem para isso aqui, ó. Olha só, ele está aqui dando o seu recado, falando o que precisa ser falado. E no final, olha só, o que o Bolsonaro faz? Ele tira o óculos e ele fica parado. Por que ele está parado? Ele está pensando no que ele vai falar. Ou no que ele precisa passar para as outras pessoas. E aí ele está pensando, né? E de repente ele começa a bater a mão na mesa. E isso aqui, pessoal, para quem não sabe, isso aqui significa código Morse. Se você entrar na internet, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele vai lá, bate a mão na mesa, a tradutora fica desconfortável, porque ela não vai conseguir traduzir aquilo, né? E aí, ele vai lá e muda o foco. Ó. E aí, o que significa esse código Morse? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Código Morse. Ele foi inventado para guerra, tá, pessoal? Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês poderem entender um pouco mais sobre o assunto. Ó. Eu vou sair aqui dessa imagem para vocês poderem entender. Olha só, tá aqui, ó, código Morse, tá? Então, isso aqui é o código Morse. Cada tipo de batida, cada intervalo de batida representa uma letra. Só que, para poder otimizar a resposta, existe um código Morse, isso é importante eu falar, senão você nunca vai entender. Existe um código Morse para a aeronáutica, existe um código Morse para a marinha, existe um código Morse para o exército. Então, por exemplo, você tem um código Morse que foi inventado na Segunda Guerra Mundial, onde você tem uma série de batidas e intervalos que vão representar uma frase, uma sequência. Muitas vezes o inimigo está a 2 km da base aliada, ou ele está se preparando para atacar. Só que você não pode falar na rádio, porque eles têm um comunicador de rádio. E se eles souberem o que você está falando, eles vão abortar a missão.
Então você tem que falar de uma maneira que eles não vão conseguir saber o que você está falando. Esse é o código Morse universal, mas existe o código Morse para cada país, tá? E aí, mas também existem os decodificadores. E aí, basicamente, é o seguinte: esse é o código Morse principal, A, B, C, D. Só que existe o código Morse que é assim: perigo. Existe o código Morse que é assim: uma batida representa perigo, duas batidas representa avanço em batalha, três batidas significa recuo. Então, o código Morse que o Bolsonaro está usando ali, ao meu entender, olha que eu não sou perito no assunto, mas para mim é exatamente o código Morse da Marinha. Não se trata do código Morse da Aeronáutica, do Exército, mas sim da Marinha. Ele está usando um código Morse para poder se comunicar com a Marinha. E não é o código Morse convencional de A, B, C, D, mas sim aqueles: recue, avance, se prepare. É esse tipo de código Morse que ele está utilizando ali, tá? Pelo menos é o que dá para entender. Claro, existe a possibilidade de ser um delírio coletivo? Existe a possibilidade que tudo isso que nós estamos falando não seja real? Pô, cara, é claro que existe. Existe com toda certeza. Só que nós estamos tratando isso como se fosse realmente aí uma mensagem subliminar. Vamos voltar aqui à imagem para você poder entender um pouco melhor sobre o assunto aqui, tá? Vamos rodar o vídeo de novo para você poder entender um pouco mais sobre o assunto, ó. Ele está falando, ele tira o óculos, aí ele tem que memorizar, ele tem que lembrar o código Morse que ele vai utilizar. Aí ele começa a bater a mão, olha para você ver, como se fosse o código Morse. Tá bom? E aí ele, olha, ele bateu na mão, e aí quando ele termina de bater a mão, ele pensa e fala: jamais esperava que isso acontecesse, tudo. Aqui na mesa você tem os passaportes de diplomatas. Por exemplo, tem um passaporte brasileiro, tem um passaporte europeu, americano, mas algumas pessoas, como embaixadores, presidentes, presidenciável, algumas pessoas têm um passaporte de diplomata. Esse passaporte que está na mesa do Bolsonaro, não é só um, são vários, é o passaporte diplomata que garante ele a entrada em qualquer país e podendo ficar ele permanecer no país por tempo indeterminado. Inclusive, por exemplo, Bolsonaro poderia ir para os Estados Unidos com esse passaporte e, excedendo, por exemplo, a questão do presidencialismo, ele poderia buscar abrigo ou refúgio em um desses países. Muitos presidentes fizeram assim. Quando deu merda, eles tiveram que ir embora, aí eles foram para outros países com o passaporte diplomata e depois eles pediram um abrigo e eles conseguiram normalmente, tá? E o local que se especula assim, que o Bolsonaro esteja, já que o avião presidenciável brasileiro foi para a Flórida, nos Estados Unidos, especula que o Bolsonaro foi para lá também. O que é importante você entender aqui nesse contexto, tá? E por que eu acho, pessoalmente falando, por que eu acho que, apesar dessa mensagem poder ser, sim, uma preparação para a guerra civil ou alguma outra coisa, pode ser que seja, eu não descarto essa hipótese, mas por que eu acho que isso aqui é como se fosse um adeus, uma mensagem falando: ó, não tem o que fazer, cara. Essa parada do Lula tá muito acima de mim. Eu penso o seguinte, tá? Já rolou algumas informações aí que o próprio Estados Unidos já influenciou diretamente na eleição. Então, nós já temos aí o seguinte, cara, para você poder entender, nós temos um cenário para preparação do anticristo. Coloca na sua cabeça que todos os países estão se preparando para a vinda do antimessias. Se você acreditando na Bíblia ou não, você precisa entender que depois da grande catástrofe vai se reerguer um ser que vai resolver as coisas. Vai se reerguer alguém que vai consertar as coisas. Mas para esse alguém consertar, a coisa tem que estar destruída. Então, muitas vezes, o que eu enxergo dessas mensagens é assim: não tem o que eu possa fazer. Isso está muito acima do que a gente espera. Isso está acima até mesmo da própria humanidade. Não tem o que eu faça. Então, por exemplo, no caso do Donald Trump foi a mesma coisa. Não tem o que fazer. Por mais que a eleição foi perturbadora nos Estados Unidos, não teve o que fazer, cara. Então, basicamente, eu enxergo assim, ó, não dá para fazer nada. A coisa está muito pior do que a gente imagina. Né? Eu vou me resguardar.
E quem sabe daqui para frente o povo brasileiro faça alguma coisa. É o que dá para entender. Agora, eu não sei ler o código Morse da Marinha. Eu não faço a menor ideia do que tipo de mensagem que foi transmitida. Por quê? Porque não existe um manual. Não está assim, Google, código Morse da Marinha. Não tem. Por quê? Porque é uma informação sigilosa, que não deve ser compartilhada e nem aberta ao público. Por isso que nós não temos como saber o que foi falado. Ainda que alguém tente inventar lorota na sua cabeça, não dá para saber. Tá? Então eu penso da seguinte maneira. Eu vou te falar minha experiência pessoal. Independente de Lula e Bolsonaro, tá? Independente de Lula e Bolsonaro, coloca na sua cabeça, tá vindo a inversão magnética. Nós estamos vendo menos 38 graus em Chicago. Num único dia morreu quase 40 pessoas nos Estados Unidos. Neve com mais de 2 metros de altura. Nós estamos. Ano passado foi o ano dos vulcões. Vulcão para tudo quanto é lado ativando. Esse ano nós temos neve. Tá começando a enchente no Brasil. Isso só vai piorar. Então, o que acontece? A inversão magnética ela é eminente. Eminente. Não há muito que se faça. E ela vai detonar todos os países. Vai detonar o Brasil, vai detonar os Estados Unidos, vai detonar a Europa. Então, ninguém está preparado para essa grande catástrofe que está chegando. E ano após ano, são recordes de inundações. Eu falei que ia nevar no Nordeste, nevou esses dias. Então, o que está acontecendo? Essa grande catástrofe não tem como parar, não tem como o exército ou alguma inteligência secreta usar algum tipo de arma. Eu sei que muita gente vai citar o HARP aqui, não tem como parar, porque o campo magnético ele é maior do que a própria Terra. Então não tem equipamento eletrônico que consiga reduzir a eminência do campo magnético sobre a Terra enfraquecido. Não tem o que fazer. Né? E como diz a própria Bíblia, não ficará rocha sobre rocha. E nem todos os bunkers que são construídos vão sobreviver. Então é um evento que precede o apocalipse. Aí nós temos a inversão magnética, que já é um evento que vai ser destrutivo à humanidade. Ok? Colocou na sua cabeça? Além do evento da inversão magnética, nós vamos ter também todos os países, não é só o Brasil, pode colocar todos os países, as leis são demoniocráticas, democracia. São leis que favorecem a libertinagem, favorece o feminicídio, favorece tudo que é maldade no mundo. Então, o mundo inteiro está colapsando. Olha para os Estados Unidos, lá na Califórnia, você tem a lei que a pessoa pode roubar $950 e não dá em nada. Né? Aí você pega, por exemplo, se você reagir, quem vai preso é você. Então, cada vez mais, nós estamos vendo leis que são contra a família, contra os valores morais e éticos e que favorecem o caos. Então nós temos inversão magnética chegando e também nós temos a queda do governo. Porque com essas leis horrorosas, vai chegar um momento que no Brasil também vai ser permitido roubar. Né? Daqui a pouco no Brasil ninguém vai ser dono de imóvel. Então são leis que vão destruir a soberania de um país inteiro. E aí quando tiver um país que nada funciona, tudo quebrado, mais a inversão magnética, quando todo mundo ficar de joelhos, vai surgir alguém para resolver esse problema. Exatamente como a Bíblia vem falando. E aí vai surgir esse cara que vai resolver os problemas. E as pessoas vão adorar esse cara. Por quê? Porque ele vai vir e vai consertar as leis. Esse cara vai vir, vai conseguir solucionar o problema magnético da Terra. Só que tudo isso vai acontecer numa coisa chamada Golden Age, ou Era de Aquário. Que nós estamos na Era de Peixes. A Era de Peixes acabou agora em setembro de 2022. E nós entramos na Era de Aquário. Que a partir de agora nós estamos dentro da Era de Aquário. A Era de Aquário, quando ocorre a inversão magnética, o campo magnético que roda para um lado, ele vai rodar para o outro. Ou seja, o céu que é azul, devido ao campo magnético mudado, vai se tornar laranja. Né? O clima vai deixar de ser um clima pesado, por exemplo, menos 38 graus, mais 40 graus. O clima vai manter uma temperatura estável de 27 a 30 graus. Não vai ter tantos parasitas, não vai ter tantos fungos. É por isso que é chamado de Golden Age, Era do Ouro. Qualquer coisa que você plantar vai funcionar na Terra. Vai ser uma era que você vai ter comida de graça. Vai ser uma era que vai ter um monte de regalias para aqueles que sobreviverem.
E aí, meu irmão, o que acontece é que quando chegar essa era, a famosa Golden Age, vai aparecer essa entidade das trevas mandando e desmandando no planeta inteiro, unificando o planeta, mandando e desmandando. Então, ao meu entender, não tem muito que o cara possa fazer. Não tem muito que o cara possa fazer. Então, eu vejo muita gente falando assim, cara, eu vou fugir para os Estados Unidos, porque o Brasil já era, o Lula vai destruir tudo. Concordo, beleza, parabéns, você está certíssimo, recomendo que você faça isso mesmo. Só que você vai chegar nos Estados Unidos e você vai perceber que ele vai começar a ser destruído também. Você vai lá para Portugal, vai lá para França, Inglaterra, Itália, Suíça, o lugar que você quiser, você vai perceber que vai começar a ser destruído também. Então, o que eu preciso que você entenda é que esse evento, ele não representa o Brasil, ele representa o mundo inteiro. Representa o mundo inteiro. E não tem muito que a gente possa fazer. Não tem muito que a gente possa fazer. Então, ao meu entender, o Bolsonaro vai deixar o cargo, ok? E simplesmente o Lula vai assumir e acabou. E acabou. E muito provavelmente ele não vai sofrer impeachment, cara. Porque ele vai ter o STF do lado dele. E acabou. E aí você vai ter que fazer uma escolha daqui a 4 anos novamente. Assim funciona a democracia. Agora, eu preciso dizer para vocês que o Brasil já enfrentou o Lula 2 vezes. Já enfrentou o Temer, a Dilma, já enfrentou o Collor, já enfrentou o Fernando Henrique Cardoso. E o Brasil continua de pé. Por que o Brasil continua de pé, mesmo com esses caras sacaneando com a vida da gente? Porque o Brasil tem ouro, tem nióbio, tem silício, grafeno, tem uma terra favorável à plantação. O Brasil tem vários recursos. Então, o Brasil é um dos melhores países com recursos de sobrevivência. Agora, infelizmente, a coisa vai ficar difícil em 2023? Vai ficar. Não vai ficar fácil, não. Só que é no mundo inteiro. Provavelmente, o cara que foi para os Estados Unidos, ele vai pegar um trem com o maquinista que está andando na marcha 1. E o cara que vai estar no Brasil está pegando um trem com o maquinista que está andando na marcha 5. O destino é o mesmo. É o mesmo. Só que um está mais devagar, o outro está mais longe. Então, o que eu preciso que você entenda é que, mudando de país, daqui a 20 anos, daqui a 15, você vai olhar para trás e falar, pô, esse país já está uma bosta. Por quê? Porque tudo vai preceder a vinda do anti-Messias. Tudo vai preceder o caos. E isso que é importante você entender. Então, ao meu entender, independente do país que você queira viver, você precisa fazer uma aliança com o Criador. Você precisa fazer uma aliança com Jesus Cristo, nosso Deus. Porque não existe paraíso na Terra. Essa história já acabou, o Jardim do Éden já acabou. Paraíso é você estar em comunhão com Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro paraíso. Então, o conselho que eu dou para cada um de vocês, e eu acho que esse é o conselho mais interessante, é fortifique a sua fé com o Criador. Faça o que dá para fazer. Se você quiser sair do país, saia. Você tem todo o direito do mundo de sair. Se você quer ficar no país, fique e se prepare. Você tem todo o direito do mundo de ficar no país e se preparar. Agora, não espere você encontrar lugares maravilhosos. Por exemplo, eu não posso ficar falando essas coisas aqui, mas lá na África tem um banner de todo o tamanho, eu não posso nem colocar isso aqui, falando que se o cara fazer isso com uma alemã, uma mulher alemã, ele não vai ser punido. E aí tem um número para você fazer o turismo. Aí você vai para o país e pode fazer isso com mulher que você não vai ser punido. Tem um banner de todo tamanho. E o que você acha que está acontecendo? A mesma coisa no Oriente Médio. Tem um banner de todo tamanho. Você pode ir para lá, inclusive com declarações. Vocês vão pegar a mulher dos caras e vocês vão... Então não tem essa história. Eu já falei, por exemplo, na Inglaterra, eles ensinam bruxaria nas escolas. Eles baniram o cristianismo nas escolas da Inglaterra e estão lecionando sobre bruxaria. Na Alemanha, eles ensinam a ideologia de gênero muito forte. Aí convence o seu filho de 4 anos que tem que cortar o piu-piu, ele não sabe nem a hora que está com fome. E aí, meu irmão, a expectativa de vida de uma pessoa trans é 30 anos. E o único emprego que essa pessoa arruma é na prostituição. E eles convencem você a fazer isso. Então,
o que eu tô tentando te explicar é que não tem país perfeito, cara. Não tem. Ah, por exemplo, vamos pegar aqui a Suécia. Suécia é um excelente país. Né? Os ministros da lá também tem STF. Os ministros vão andar de bicicleta, ninguém persegue os caras. É, mas teve um escândalo, eu vou tentar falar isso aqui da melhor maneira possível. Onde era assim, era a máfia da assistência social. Qualquer coisinha na Suécia, qualquer coisinha, eles tomavam o seu filho de você na Suécia. E isso acontece também em outros países, não é só na Suécia. Qualquer coisinha que acontecia, eles tomavam o filho de você. E aí, meu irmão, era um inferno você conseguir ter o seu filho de volta. Seu filho chorasse, já tiraram o seu filho de você. E aí fizeram uma investigação, né? Essas crianças iam para um orfanato, fizeram uma investigação e o cara que era da prefeitura, que fazia parte da busca das crianças, era satanista, tinha um DVD com mais de 2.000 vídeos enfiando a criança, cara. Então você está entendendo a situação? Todos esses países têm problemas. Não tem país perfeito, cara. Não tem país perfeito. A gente não pode andar com galinha sonsa. Ah, eu vou escolher um, não. Irmão, esfria a sua cabeça. Esfria a sua cabeça. Todos os países têm problemas e não são poucos os problemas. Então, ao meu entender aqui, meu entender em âmbito religioso Bolsonaro vai deixar o cargo de forma democrática, vai sair do Brasil para não ser preso, infelizmente, o Lula vai assumir, ok? A coisa vai ficar difícil no Brasil, não tem o que fazer, mas a vantagem de você estar no Brasil é que nada funciona. Nada funciona. Essa é a vantagem de você estar no Brasil. Agora, a vantagem, existe uma ineficiência muito grande do governo. Os outros países é muito eficiente. O governo é colossal. O governo é colossal. Por exemplo, você estando na Itália, por exemplo, o governo sabe exatamente onde você mora. No Brasil, meu irmão, às vezes você aluga uma casa com uma pessoa, você faz um contrato entre você e ela. O governo nem vai conseguir te encontrar. Agora, lá em outros países, por exemplo, Alemanha, Rússia e Itália, o governo, a Polícia Federal sabe exatamente onde você está e caso você faça alguma coisa que não vai de acordo com a pauta hegemônica daquele país, eles vão te visitar. Assim como tem uma porrada de vídeo no Telegram acontecendo isso. Eu não vou poder falar os nomes aqui. Então, o que você precisa entender é que todos os países têm problemas. Existem países que serão mais favoráveis do que outros, mas o final é o mesmo sempre. É o mesmo sempre. Lembra daquela frase, você pode correr, mas não pode se esconder? Exatamente, vai chegar o dia, haverá o dia onde você pode correr, mas não poderá se esconder. Então, ao meu entender, quando o Lula entrar no poder, você vai ter que resguardar a sua vida. Você vai ter que, a partir daquele momento, resguardar o seu patrimônio financeiro. Você vai ter que ficar mais esperto. É só isso, cara. É só isso. Então, para de pensar. O que a galera pensa, e eu recebo mensagem, é assim. O Lula vai entrar no poder em 2023. Aí tem um painel no Brasil com todos os generais. Aí tem um botão vermelho, escrito assim, bomba nuclear, destruiu o Brasil. Aí chegou de janeiro de 2023, o Lula vai abrir a cápsula e vai apertar o botão vermelho, vai começar a sair mísseis de bombas nucleares e vão destruir o país inteiro. Sério, é isso que as pessoas estão pensando. É isso que as pessoas estão pensando. Que tem gente, meu irmão, que falta só agarrar simplesmente a roda do avião para poder ir embora. Mas na verdade não é assim, pessoal. O Brasil já segurou esses caras por muito tempo. Agora é o momento, e escuta bem o que eu estou te falando, de você ser precavido, de você, por exemplo, proteger o seu patrimônio financeiro, de você empreender sabiamente para multiplicar a sua riqueza, você conseguir pegar o seu dinheiro, sair, por exemplo, da inflação brasileira, multiplicar a sua riqueza. Esse é o momento. Então, o conceito fica dado para cada um de vocês. Ao meu entender, o que o Bolsonaro vai fazer é nada. Pode ser que, milagrosamente, por obséquio do destino, esses generais vão fazer alguma coisa e vão assegurar o país? Pode, cara. Existe uma pequena possibilidade. Do tamanho de uma formiguinha. Pode. Mas ao que tudo se entende, que não vai dar em nada.
É uma democracia. Democracia é o seguinte, infelizmente, eu gosto do resultado? Não, mas eu vou ter que aceitar. Então é isso que eu estou tentando traçar aqui para vocês, tá bom? Espero que esse vídeo tenha elucidado a vida de vocês. É isso que é importante. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links aqui embaixo na descrição. Você vai aprender a proteger o seu dinheiro, a multiplicar a sua riqueza, a fugir da inflação. Você vai aprender simplesmente como que você vai fazer para empreender, para ganhar dinheiro nesse mar de lama que é o Brasil. Eu, se eu fosse você, eu aprenderia. Inclusive a questão de Mochaves. Daqui para frente só vai sobreviver Mochaves. Então, por exemplo, que é uma chave? É uma comunidade. Eu estou criando uma comunidade que vai pertencer ao Brasil, não aos Estados Unidos, não à Europa, ao Brasil. Uma comunidade onde vão se reunir brasileiros. Se você quer conhecer pessoas que pensam como você, unir força com pessoas que pensam como você, eu recomendo que você conheça o meu trabalho. Não só eu vou dar palestra para essas pessoas, como vou conhecer essas pessoas pessoalmente. E aí, o segredo da sobrevivência vai ser estar em comunidades. E isso já, a Bíblia, a própria Bíblia já nos ensina sobre isso. Então, quem quiser conhecer esse árduo trabalho, tá o primeiro link aqui embaixo na descrição, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.